Cara, cripto é sobre comunidade, né? Então, cara, as três coisas mais importantes em qualquer projeto de cripto são comunidade, comunidade, comunidade. É que nem assim, qual é o principal tempero da culinária francesa, né? Manteiga, manteiga, manteiga. É isso, né? Qual é o principal, a coisa mais importante para qualquer projeto de cripto? As três mais importantes: comunidade, comunidade, comunidade. E comunidade é algo amplo, né? Então, assim, a gente tem vários. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Digen Radio. Eu sou o seu host, Thiago Vilela, e hoje eu tive o prazer de bater um papo com o Thiago Rudiger, meu xará, fundador da Tansi, que é um protocolo que visa ser um facilitador, digamos assim, para a criação de chains aí de AWS, utilizando sua tecnologia, provendo tudo o que você precisa para você lançar uma chain em menos de 5 minutos. A conversa foi muito boa, falamos sobre várias coisas aqui, sobre o mercado, sobre a Tansi, sobre o token da Tansi, que irá lançar ainda esse ano, campanha de incentivos e muitas outras coisas. E só lembrando que nada dito aqui é recomendação de investimento, é tudo com cunho educacional e informativo, beleza? Então vamos logo para o episódio. Fala, Thiago. Pô, muito obrigado por ter vindo aqui pro podcast. E antes da gente começar, queria pedir para você se apresentar aí, falar um pouco sobre você, sobre o seu background e o que é que te motivou a começar a Tansi. Pô, legal, pô. Mais uma vez, cara, muito obrigado aí, pô. Sou fã do teu trabalho há um tempo, meu xará aí também. Então, pô, tô super animado de fazer esse papo aqui. Cara, um pouco do meu background, né? Eu estudei ciência da computação, né? Enfim, eu gosto sempre de começar por aqui porque isso, na verdade, tem um link com a tese, né? Que eu sempre conto no final. Mas eu estudei ciência da computação na FRJ e sempre adorei codar, né? Só que eu odiava fazer gestão de infraestrutura, né? Então, na minha época, eu já tenho 37 anos, está falando de uns 20 anos atrás, né, quando eu entrei na faculdade, a gente ainda não tinha muito essa coisa do AWS, né, essas plataformas de cloud, né, que hoje são super simples de você fazer o deployment de um servidor e etc. E qualquer tipo de serviço. A gente na época não tinha, né? Então tinha uma coisa, era muito sofrível. Eles faziam um código super bacana, né, que rodava ali localmente, mas na hora de fazer o deployment era algo super sofrido, né? E aí eu acabei, bom, indo para outras áreas, né? Eu comecei a carreira profissionalmente mesmo, sem ser estagiário, né? Depois full time, trabalhando com consultoria, trabalhando numa empresa chamada Visagio, que é uma empresa super bacana, fazendo meio que uma ponte entre o pessoal de sistemas e o pessoal de processos. Acabei indo mais para a área de processo, acabei indo mais para a área de finanças. E, num dado momento, eu tive a oportunidade de entrar na Esquadra, que é um dos maiores fundos de ação do Brasil. E eu trabalhei lá por 9 anos, né? Foi uma mega experiência, super bacana, uma mega escola. Assim, tive muita oportunidade bacana lá, cresci bastante. E, inclusive, o meu envolvimento com cripto começou lá, né? Então, em 2017, tinha um analista lá que ele olhava umas coisas assim diferentes, né, de vez em quando e tal, e ele me apresentou a cripto, Bitcoin e etc, né? E foi ali que começou, né? Porque, bom, eu era um cara que já estava nesse momento trabalhando há muitos anos com finanças, mas tinha um background em ciência da computação, em software. E aí aquela convergência foi muito natural, né? Cripto é essa convergência, né? Enfim, finanças e software, né? E Tecnologia. aí aquilo, pô, caiu na toca do coelho naquele momento ali, né? Como a gente fala na indústria. Mas assim, foi uma coisa muito na física, né? Eu fazia os investimentos, acompanhava, lia e etc. Mas foi, na verdade, no próximo ciclo, né, em 2021, quando eu, assim, efetivamente tive uma oportunidade de começar a trabalhar com cripto. E foi na própria Esquadra, né? O Axê, né, o Guilherme Axê, que é um dos principais, o principal sócio na Esquadra, uma vez ele mandou um trecho de um livro, assim, no grupo que a gente tinha lá, que chamava Esquadra Research, né? E o trecho falava assim: a próxima grande transferência de recursos da história da humanidade não vai acontecer de uma empresa para outra, né? Ou seja, de uma empresa disruptando a outra, vai acontecer de bases de dados privadas para bases de dados públicas, né? E aí era basicamente como o autor introduzia um capítulo sobre blockchains e DLTs, etc. E aí o Guilherme mandou esse print no chat lá da empresa e ele sabia do que se tratava, e ele falou assim: pô, Thiago, que quer dizer isso aqui, né? Precisamos entender isso.
E esse foi um ano em que a gente começou a ver empresas brasileiras fazendo investimentos substanciais em blockchain, assim, projetos de blockchain, né? Então, foi um ano em que a XP começou a estudar o que era na época a XPE, né, que era tipo um spin-off, acabou sendo um projeto descontinuado. Foi quando o BTG começou a ser mais vocal sobre cripto e acabou desenvolvendo projetos que hoje são o que é a Mint. A B3 começou a estudar a ideia de digital assets, né, e hoje virou a B3 Digitas. Enfim, o Itaú comprou uma participação na Leak, né, que é a tokenizadora. Isso tudo aconteceu mais ou menos nessa época, assim, né? E todas as empresas que eu acabei de citar, elas eram empresas do portfólio da Esquadra naquele momento, né? E aí o que o Achille falou foi, cara, se isso aqui é algo que pode disruptar uma indústria, criar um novo mercado financeiro, etc. A Esquadra, né, que é um fundo, poxa, super reputado e super detalhista nas análises, etc., a gente não pode ignorar isso, porque se isso um dia fizer preço, seja para cima ou para baixo, a gente tem que ter uma opinião, a gente tem que ter uma educação sobre esse assunto, né? E, basicamente, como eu era uma das poucas pessoas ali na empresa que gostava desse assunto, caiu para mim essa tarefa e eu adorei. E aí, eu descobri também que o Felipe, que era o trader, até hoje, né, o trader lá na Esquadra, ele também adorava o assunto. E a gente criou esse grupo, né, de Esquadra Research, e foi dali que eu comecei a, profissionalmente, né, fazer esse research em cripto. Nesse research, eu acabei conhecendo o pessoal da Transfer, né, e eles acabaram me convidando para me juntar ao time lá como diretor de growth. Então, assim, eu tocava tanta parte de ventures, né, CVC, né, tipo investimento de venture capital, do capital proprietário da empresa, a parte de growth, de expandir a operação que já existia, né, de stablecoins, de pagamentos em cripto, etc., para outros países também, e até mesmo assim, a parte de venture building, né, que hoje até acabou se intensificando ainda mais depois desse meu período lá na Transfero. Eu fiquei uma passagem breve na Transfero, fiquei 1 ano só lá, e foi durante o meu período da Transfero que eu conheci os meus cofundadores da Tense, né, e chegamos finalmente para a Tense. E aí eu vou voltar àquela minha história que eu falei lá no começo, né, poxa, eu adorava codar, mas eu não gostava de gestão de infraestrutura, né? Eu lembro que quando um amigo meu em comum falou assim, pô, tem um projeto super legal aqui, pô, você não quer conversar com eles? E aí eu falei, pô, sim, vamos começar. E aí a Tense começou na Polkadot, né, no ecossistema da Polkadot, que é um ecossistema que conhecidamente é bastante técnico, né? E aquilo me parecia meio técnico a princípio, mas eu falei, pô, vamos conversar. E aí, quando o Francisco, meu cofundador, que apesar do nome não é brasileiro, né, ele me falou sobre o que era a Tense, eu falei, cara, a Tense, ela resolve um problema que me fez, basicamente, não seguir a carreira de desenvolvedor de software, né? Eu não gostava de fazer gestão de infraestrutura, mas eu adorava codar, né? E agora, o que a gente faz na Tense, né, se eu puder resumir em uma linha, é isso. A gente abstrai toda a gestão de infraestrutura e simplifica muito o processo para builders que queiram lançar suas próprias blockchains, né? Então, aquilo teve um negócio imediato em mim, porque isso é um problema que eu vivi no passado e eu mudei minha carreira por conta disso, né? E aí é legal que isso converge novamente, né? Depois que eu entro na Tense e, enfim, e hoje é o projeto da minha vida aqui, né? Tô super feliz. Resolveu oh, desculpa, pode terminar. Achei que você tinha terminado. Então, é isso. Não, sou super feliz aqui. Enfim, só para complementar, eu entrei nesse grupo ali de cofundadores, eu iniciei tocando na área de growth na empresa, né? Então, eu tocava essa parte de business development, sales e growth. Mas como eu tinha esse meu background em fundos de investimento, tocando na área de operações RI, etc., acabou que o nosso time acabou achando que faria sentido eu virar o CEO da fundação da Tense. Então, hoje eu sou o CEO da Tense Foundation. Enfim, depois a gente pode falar um pouco mais sobre o que são as tarefas de uma fundação, né? Mas não. isso. Pô, e é interessante, eu acho que muita gente não sabe, inclusive, as tarefas da a divisão de Fundação, Labs. Hoje vocês têm 2 entidades, Fundação e Labs, ou tem mais alguma? Fundação e Labs. Na verdade, assim, a Tense, a gente já nasceu com a gestão muito descentralizada, tá? A gente tem várias empresas no nosso ecossistema, então
As principais né, engajadas no desenvolvimento do protocolo são a Mondance Labs, que é esse Labs, né, que você falou, que é a Development Company que constrói o produto, né, o protocolo, de fato. A outra entidade é a Tense Foundation. Mas além dessa, então a Tense Foundation ela é responsável por toda a parte de business, sales, toda a parte de gestão de tesouraria, a parte de operations, de legal. Então, toda a parte de negócios, né, ela fica a cargo da fundação, e toda a parte de engenharia, produto, fica a parte da Mondance Labs, né? Mas é legal falar que, assim, a gente sempre teve essa preocupação com descentralizar a gestão da empresa, né? Essa visão de longo prazo, a gente já tentou materializar muito cedo. Então, além dessas duas empresas, a gente tem também a Paper Moon, por exemplo. A Paper Moon ela é uma empresa de developer relationship, então ela não atende somente a Tencent, tá? Ela atende a Wormhole também, ela atende a Moonbeam, enfim, vários outros projetos de super alto nível. Mas o nosso departamento de developer relationship, ele é um time da Paper Moon que é alocado para a Tencent, né? A gente tem também uma empresa chamada Moon Song Labs, que foi uma empresa que acelerou a Tencent, na verdade, né? Eles têm uma área de software house e uma área de venture building. Enfim, a gente tem um time de engenheiros que são core protocol engineers mesmo, assim, o pessoal que trabalha assim, no âmago ali do protocolo da gente, que é da Monson. Então a gente tem diversas empresas, né? E cada componente assim acaba sendo bem descentralizada a gestão, né? Assim. Legal, bem interessante essa estrutura de vocês. Eu queria voltar um pouquinho, que quando você começou a falar, eu gostava de codar, mas não existia AWS na época. Eu falei, já sei mais ou menos onde é que ele vai chegar. Isso aí porque o fundador da Eigenlayer, eu esqueci como o Shiran, Cyril Daigen. ele Eu não sei fala que a falar também, ideia... mas você quer. Eu tava com Sergey na cabeça, eu tinha confundido. Mas que a AWS, o que a Eigenlayer, a ideia, protocolo de restaking, é você ser um AWS de cripto. Permitir que você construa tipo, todas as peças, os encaixes aí da infra do software e para facilitar aí a vida dos desenvolvedores. E aí, como pô, vocês são mais ou menos esse cara, esse intermediário, clicou na hora. E aí resolveu um problema real dos fundadores, eu acho que é o primeiro passo para uma empresa estar aí na direção certa. Você criar algo para resolver um problema real. Concordo. Só uma coisa assim, que eu citaria assim, é que por mais que a Eigenlayer tenha sido criada com esse propósito, né, o que acabou se comprovando com o tempo, né, e aí hoje a gente tem outros também, né, hoje a Eigenlayer foi o primeiro projeto de restaking, mas temos também a Symbiote, que é nosso primeiro parceiro aqui que a gente integrou para restaking, mas tem também Dito na Solana, tem Babylon que, né, em Bitcoin e tal, assim, um ecossistema que vem crescendo bastante. O que a gente viu ao longo do tempo é que, assim, por mais que os protocolos de restaking eles desbloqueiem essa nova primitiva no mundo cripto, que é o restaking, você acessar isso ainda é bastante trabalhoso, né? Você precisa atrair os validadores, você precisa atrair os produtores de blocos, você precisa incentivar esses caras, você precisa, enfim, padronizar regras de slashing. Então, o que a TSE na prática a gente chama uma camada de conveniência que entra por cima desses protocolos de restaking para fazer com que o acesso a essa nova primitiva de Web3 seja mais simplificado, né? Então, a gente padroniza e templatiza diversas coisas que são comuns a todos esses AVSs, né, essas networks, que usam o sistema de segurança compartilhada dos protocolos de restaking, mas a gente padroniza diversas coisas que são necessárias para tornar o deployment de uma network ou de um AVS simples, rápido, fácil, barato e assim, na prática o que a gente tem hoje é esse framework, tem um protocolo totalmente descentralizado em que você consegue em 5 minutos e sem nenhuma linha de código, você bota no ar uma blockchain própria, uma network, um AVS próprio e essa é uma camada base para você desenvolver qualquer projeto em cima daquilo. Então, se você quer desenvolver uma DEX, você pode fazer. Se você quer desenvolver uma plataforma de RWA, você pode fazer. Um jogo, você pode fazer também. Então, a gente é bem agnóstico em relação à vertical, a gente consegue cobrir várias verticais, mas a gente tem essa camada assim, base de aplicação no ar em 10 minutos e sem nenhuma linha de código. Né? Então, esse é o grande valor ali que a gente agrega.
Eu ia chegar lá, que é vocês, o DeFi Guy veio aqui no final do ano passado, e aí a explicação que eu peguei na época é que vocês, isso bem a grosso modo, estou falando de uma forma bem resumida para a Sim, sim. galera também entender, vocês funcionam de forma parecida com o Rollup as a Service, mas mais uma AWS as a Service. Só que aí ele até me Excelente. explicou que vocês têm um pouco mais de, você tem uma viabilidade melhor, na verdade, no modelo de negócio, porque os Rollups as a Service, quando lançaram, tipo, Caldeira, enfim, cobravam uma FII, e depois não tinha recorrência. Vocês têm recorrência com essa galera, né? Isso. Dois aspectos aqui. O primeiro é que alguns desses rollups, até Outlayer e outros também, esses RAS, assim, já tem 98 mil RAS providers no mundo aí, né? Então, e um negócio que eu falo muito, assim, né, cara, quando a gente fala de uma tecnologia relativamente nova, né, a gente está falando de blockchain, né, mas se a gente quiser dar um zoom, né, nisso, a gente está falando de restaking, né, rollups ou layer ones. No nosso caso, a gente trabalha com layer ones, né. No momento, existe uma janela, como qualquer outra tecnologia, em que essas coisas são caras de você botar no ar e manter, né. Só que, novamente, como qualquer tecnologia, normalmente é um race to the bottom, né? Você não está criando uma tecnologia para gerar custos adicionais, tá? Pelo contrário, né? Sim. O objetivo final de você criar uma tecnologia ou alguma coisa de engenharia, em geral, é você reduzir custo e tornar um processo mais eficiente Sim. ou trazer algum outro benefício. Então, assim, esse modelo de RAS tradicional, em que você paga uma FII ali e o cara bota o seu roll-up no ar, na nossa visão, é um modelo que, beleza, assim, ainda tem gente ganhando muito dinheiro com isso, mas ele deveria convergir para, se não zero, algo próximo disso, porque, Concordo. enfim, vai ser uma guerra de quem dá o preço mais barato, né? Vai, E aí, quando você... vai E aí, comoditizar, né? perfeito, exatamente. E o que a gente foi na tese? Cara, se isso é verdade, e a gente acredita que seja, cara, vamos para o nível mais granular de custo, que é o seguinte: não me Sim. paga nenhuma fee, você não me paga um setup fee, você não me paga nada upfront. Eu ofereço todo um protocolo, toda uma infraestrutura, você acessa toda é, essa infra, né, que a gente oferece, só que você me Sim. paga as a service, você me paga por produção de blocos, você me paga por uso dos meus serviços. Sim. Então, a gente entende que essa é a forma mais eficiente de você lançar um roll-up ou uma layer one, né, ou uma estrutura dedicada, né, seja ela qual for, Sim. AVS, etc. É um pouco mais sustentável também, né? Porque Sim, pô, sim. o que a gente tem hoje, o que a gente mais tem hoje são ghost chains. Pô, eu vi um tweet hoje, tô até com ele tá aberto aqui ainda, foi pô, algo bem triste, que Uhum. o cara postou que a ZK-Sync, um dashboard da Dune, que nos últimos 7 dias tiveram 8 endereços que fizeram bridges para a ZK-Sync e uma movimentação de 2 Ether. É. E aí eu usei a ZK5 como exemplo, porque eu vi isso aqui ontem, e aí eu falei, porra, velho, não é possível que isso esteja acontecendo. E o que a gente mais vê hoje é rede zumbi. São redes que levantaram centenas de milhões de dólares combinadas, e acabou que na época, eu acho que alguns VC já esperavam isso, mas talvez pela dinâmica de cripto ser um pouco diferente, a galera achasse que existia a possibilidade, mas acreditava que não ia acontecer com eles. E é como em todo mercado de venture, 90% das startups falham. Só que cripto, Exato. por a gente ter essa questão da liquidez muito mais rápida, você está em fase de venture, mas com liquidez, a galera conseguia, os VCs ganhavam, tipo, era dinheiro de graça praticamente, se investir nesses projetos de Uhum. infra. E hoje a gente está Uhum. vendo diversos projetos com valuation abaixo. E aí, se pô, você cobra uma FII, às vezes a rede ela não vai ter dinheiro para poder pagar uma FII decente, se ela não for um desses caras que levantaram muito dinheiro, e aí vai Uhum. pagar e morrer. Ou então você vai restringir muito a linha de cliente, né? Então você indo para Sim. sustenta para cobrar, não. O que você vai fazendo aqui, eu vou ganhando sempre um pedaço, eu estou sendo sua infra aqui, eu tenho meus custos mensais aí, enfim, semestrais, meus custos recorrentes com você, você me paga, e aí a gente vai trabalhando junto. Foi mais ou menos essa linha que vocês seguiram, né? Perfeito, é isso. Eu acho que a gente vai sempre nessa linha da eficiência, né? Só um comentário assim, sobre o que você falou antes, assim, eu concordo muito com o que você falou, sabe? Eu acho que, pô, VC é isso, né? É capital de risco, né? O que há de mais arriscado de investimento. A gente viu muito isso acontecer na bolha da internet, né? Lá, agora a gente está falando de Dois, quase 20 anos atrás, né? 20 e poucos anos atrás. 25 anos É, atrás. 25, né? Eu ia falar quase É, 30, enfim, 25. Então, assim, isso aconteceu. Acho que tem uma grande diferença, assim, entre o que está acontecendo em cripto agora em relação a isso, que é o seguinte.
sim, tem esse efeito dos VCs fazendo dinheiro mais rápido, ou seja, um ciclo de investimento muito mais rápido, né? Você vê até muitas empresas do Boom lá do .com sequer fizeram IPO, né? Então, assim, num token você lança ele muito mais fácil do que você fazer um IPO. Então, uma vez que o token é lançado, entra o vesting, né, dos VCs. Então, depois de um período, os VCs têm acesso a essa liquidez muito antes, né, do que seria o ciclo normal de um VC, private equity, IPO e etc. Né? E os próprios projetos, eles se capitalizam, porque, na verdade, quando eles lançam um token, eles têm uma grande tesouraria em tokens. Então, se o projeto... eu acho legal você falar dessas ghost chains, etc., mas o que eu acho também interessante observar é o seguinte: esses projetos, por mais que, assim, eles estão capitalizados, né? Porque eles têm uma tesouraria, eles têm tokens, etc. Se eles fizerem uma boa gestão desses tokens enfim, aplicar o dinheiro do caixa, etc., isso pode garantir para eles uma sobrevivência muito grande. E aí, imagina assim, essa sobrevivência muito grande, né, através da gestão do caixa relacionado ao token, você não tinha na época do .com. E, pô, quantas empresas bacanas, né, surgiram naquela época que morreram porque talvez estivessem muito early numa tese, ou porque talvez, não sei, tenha tido algum tipo de má gestão, ou tinham um nível de alavancagem acima do razoável, e por isso quebraram, mas tinham excelentes produtos. Né? Eu acho que hoje a gente vive uma situação em que, beleza, quando você lança o token, você tem essa tesouraria, e isso te permite uma sobrevida maior, né? Porque se você tiver uma demanda educada por recursos, obviamente, né? Não sai contratando que nem louco, não sai crescendo, investindo, né? Comprando patrocínio de Fórmula 1 e etc. Então, eu acho que isso garante, assim, dá uma vida potencialmente maior para os projetos para que, enfim, num ciclo mais longo, eles de fato gerem algo mais tangível, né? O que pega para mim um pouco é um incentivo, porque, querendo ou não, o ser humano é o ser humano, né? Então, eu acho que a cripto atrai tudo, atrai o que tem de melhor e o que tem de pior no ser humano. A gente 100%. consegue ter um incentivo bom para o que você tem de melhor e o que você tem de pior. Então, você vê muita coisa que tá na cara que é um soft rug. Não estou falando dos projetos que eu mencionei agora, mas tem algumas coisas que a gente vê, pô, a gente está no mercado de token líquido aí olhando o tempo inteiro, que vê diversos projetos que claramente são soft rugs. E aí vem para aquela questão. Pô, um projeto bom realmente, que acabou lançando fora do tempo, e ele capitalizado, ele consegue sobreviver, mas e um projeto ruim que acabou lançando no momento super valorizado, ele está no momento perfeito para dar o soft rug e aí levar o dinheiro e enriquecer meio que sem fazer nada. Sem fazer Pô, nada, irretocável o seu comentário, Thiago. Pô, concordo plenamente. Isso que é a importância da gente ter canais como o seu, assim, né, de educação e, enfim, de trazer transparência e trazer, cara, informação mesmo, se possível, na língua, a gente estava falando antes de começar, né? Se possível, na língua nativa das pessoas, para realmente, cara, dar acesso à informação enfim, é uma forma de mitigar que as pessoas caiam nesse tipo de risco, né? Obrigado pelas palavras. E eu acho que isso aí é uma questão também de você tem que pagar a sua tuition para o mercado, né? Você tem que pagar a sua para o mercado, as pessoas quando chegam, elas não olham para isso, tem que pagar a sua lição amarga e cara, não tem jeito, mas a gente está aqui para tentar ajudar a deixar essa lição mais barata para novos entrantes no mercado. E aí, fugindo um pouco da fala mais simples, eu queria que você entrasse nas camadas da Tansi, porque você falou que vocês vão além de um roll-up as a service. Você falou que tem uma porrada, e aí são produtos que não têm diferenciação. Vocês entram com tem diversas partes do stack diferentes, certo? E aí eu queria saber quais são essas partes no stack que vocês trabalham aí que diferencia a Tansi do resto que a gente tem no mercado. Perfeito. Então, assim, a primeira coisa que eu queria citar é o seguinte: a gente, 100% do nosso modelo de negócio, ele é baseado no nosso token, né? Então, assim, a gente oferece esse serviço de AVS as a Service, enfim, como você quiser chamar, Blockchain as a Service, e a gente não aceita Pix, a gente não aceita cartão de crédito, a gente não aceita Wire Transfer, a gente aceita o nosso token como pagamento. É assim que você acessa o nosso serviço. Então, o token da Tencent é um token de utilidade que a pessoa compra para acessar o serviço que a gente oferece ali de Blockchain as a Service, né?
E assim, eu acho que a gente conseguiu costurar um conjunto super interessante assim de features, né? Então, até assim, só para dar alguns passos atrás, a gente começou como um projeto de Parachain as a Service da Polkadot, né? Esse foi o primeiro modelo que a gente lançou. E assim, acho que a Polkadot, apesar de ter uma tecnologia super bacana e super sólida, né, foi um ecossistema que acabou, como todos os outros que não são Solana e Ethereum, né? Se você pega, poxa, Avalanche, Polkadot, assim, Cosmos, no até a própria geral. Cosmos, até a própria Cosmos, né? Assim, Cosmos são vários ambientes, ecossistema não só, né? A Payoneer também, enfim, são muitos ecossistemas que sofreram, né, nesse último bear cycle. Pode falar. Não, eu queria falar só que a Cosmos é um ecossistema, mas o ecossistema como um todo não foi para frente. Isso, Tudo. perfeito. E aí, assim, cara, a gente se viu numa situação em que a gente tinha um produto super bacana, né? Que, poxa, a gente bota uma blockchain no ar em minutos e sem nenhuma linha de código. E, no fim, o pitch sobre teste, ele acabava virando um pitch sobre Polkadot, porque as pessoas falavam, pô, mas por que eu devo construir na Polkadot? E a gente falou, pô, será que isso faz sentido? Eu estou limitando o meu addressable market a um ecossistema. Será que a gente não consegue pensar maior e ter um total addressable market, né, um TAM ainda maior? E foi assim que a gente começou a explorar assim, como é que a gente poderia expandir o ecossistema, né? E foi bem no momento em que a Eigenlayer tinha anunciado aquele round gigante lá, né, liderado pela A16Z e tal. Isso já estou falando de, sabe, um ano e 100 pouco atrás. milhões. 100 milhões de funding, gigante, enfim. E o primeiro round dele já tinha sido grande também. Entrou a Blockchain Capital no primeiro round, enfim. E o segundo entrou a A16Z. E a Eigen começou a fazer muito barulho sobre um conceito que a gente sempre gostou muito, né, que é o conceito de Shared Security, que foi introduzido pela Polkadot lá atrás, né? Então, e aí a gente falou, pô, acho que a Eigenlayer é um novo sabor dessa primitiva, né, de Shared Security que a gente gosta muito. E aí a gente falou, pô, vamos aprofundar nisso e, de repente, aqui é uma forma da gente expandir para outros ecossistemas também. Então, foi isso que a gente fez. E o que a gente fez na prática foi que a gente verticalizou algumas das funções que antes a Polkadot oferecia para a gente. Então, por exemplo, antes a gente usava o mecanismo de consenso da Polkadot. Agora, isso está verticalizado na própria chain da Tez. Na verdade, enfim, na própria arquitetura da Tez, né? A chain mesmo da Tez, ela é uma chain de orquestração puramente. Mas foi uma coisa que a gente verticalizou. O mecanismo de consenso, a gente verticalizou. Então, a gente começou a incorporar diversas coisas no nosso próprio tech stack, né, verticalizando eles, e a gente usou um outro mecanismo de shared security, que ele é compatível com vários ecossistemas. Então, com a própria Polkadot, inclusive, né, tem protocolo de restaking na Polkadot, mas também é compatível com Solana, com Ethereum, com Bitcoin, né, que a gente estava falando. E a gente falou, bom, se a gente quer ampliar o nosso addressable market, vamos começar por Ethereum, que é o maior total addressable market, e depois a gente vai para outros ecossistemas também. Então, a nossa visão de Tense é essa, né? A gente hoje é um protocolo de orquestração de blockchains. Né? A gente tem o nosso modelo de negócio 100% baseado no nosso token. A gente, além de oferecer o mecanismo de consenso as a service, produção de blocos as a service, validação as a service, a gente oferece também um grande pool de liquidez para garantir a segurança econômica de todas essas AVSs ou networks que são orquestrados pela Tense. Né? Então, todos esses elementos que eu estou te falando aqui são componentes que são necessários para qualquer projeto que vá colocar uma blockchain no ar. E a gente oferece tudo as a service, né? Com um sistema de shared security baseado em restaking, então a gente está falando da segurança do Ethereum, né, essencialmente. Então, super seguro, né, maior ecossistema de smart contracts aí de cripto, né? A segunda maior blockchain. E a gente tem, então, um addressable market muito maior. A nossa primeira integração foi com o Symbiote, né, que é um dos principais concorrentes do Eigenlayer. E a nossa visão é que a gente tenha outros ecossistemas sendo integrados no futuro, né, quem sabe até fora da Ethereum. Né, mas hoje a gente está 100% focado no nosso launch com a Symbiote, enfim, que vai acontecer em alguns meses. Eu ia perguntar até isso, se vocês seriam exclusivos assim com a simbiótica a vida inteira ou vocês pretenderiam expandir? Não, eu acho que assim, a gente tem uma relação já bem bacana e bem antiga com a Symbiotic, né? Então, parte
meus cofundadores aqui da Tense, aliás, todos os meus cofundadores, menos eu, né? Todo mundo estava trabalhando num projeto chamado Moonbeam antes. Então, teve uma implementação da Lido, né, o protocolo de Eu staking, lembro. de staking, na Moonbeam, e essa implementação, parte do time da Symbiotic tocou junto com o time da Moonbeam, né? E, cara, foi uma implementação não trivial do ponto de vista técnico e foi muito bem sucedida, né? Então, esse foi um momento em que... e aí, assim, obviamente, pessoas fazem negócios com pessoas, né? Como um amigo meu fala. Então, naturalmente, a tech importa muito, mas, poxa, a tech pode ser muito boa, mas se você não tem a pessoa correta para implementar aquela tech, isso pode não fazer menor, assim, não pode não funcionar. E nesse caso, assim, a gente, além de ter uma tech sensacional do Symbiotic, né? Se você for olhar, eles existem a metade do tempo que a Eigenlayer existe, e eles são o primeiro protocolo de restaking que já suportam slashing, né? E eles lançaram isso em mainnet em metade do tempo da Eigenlayer. Então, isso mostra já assim, a qualidade do time, né, etc. Então, a gente acabou, e aí já tinha esse relacionamento legado com eles, então a gente falou, olha, vamos começar por aqui e tudo. Então, a gente não tem um contrato, uma exclusividade nem nada, mas foi um fit muito natural de começar com a Symbiotic, né? O futuro, enfim, aí a gente faz sentido mesmo. Aí, mas... e eu acho que cada vez mais está passando, a gente está vendo que a gente está consolidando alguns ecossistemas. Você tem o Mundo EVM, você está vendo a Solana que está tipo assim. Para mim, eu acho que já está lá como major, Sim. E aí a gente tem o Move vindo aí com a Su e a Aptos, estão correndo para as beiradas. Sou muito fã do ecossistema da Move em geral também. Tem a própria Movement Labs também, super legal. Tem a Movement também. Eu ouvi falar, eu não sou técnico, então, tipo assim, meu background é engenharia civil. Então, nada de desenvolvimento. Mas, pelo que já estudei, conversando com pessoas também, eu vou falar que a tech dos caras é muito boa. Principalmente da Sui, que a arquitetura é boa, que a experiência de desenvolvedor é boa. Então, isso aí é algo que é uma linguagem um pouco mais comercial, se você comparar com Solidity, muito pior com Rust. Eu não conheço nenhum dev que fala bem de desenvolver em Rust. Então eu acho que são as 3 linguagens aí que são aparentemente o que vai dominar, até surgir algo novo, que não sei se virar e quando virar. Então, se você olhando para isso, vocês já miram, na Solana o restaking ele funciona de forma diferente. Aí o Lucas, o CEO da Gito, ele tentou me explicar, só que aí não consegui entender, foi demais para a minha capacidade cognitiva entender as diferenças aí, a especificação um pouco técnica, mas ele me falou que tem algumas diferenças que são bem distintos. Então, quando vocês pensam, você falou que quem sabe no futuro Solana, você primeiro quer provar Product Market Fit na EVM até ir para Solana, ou se aparecer alguma coisa na Solana, falando, não, apareceu um negócio aqui que vale a pena, vamos mudar nossas forças. Como é que você enxerga isso, esse balanço? Sim. Eu acho que a visão da Tense é ser agnóstica em relação a ecossistemas, né? E isso casa muito, inclusive, com uma premissa da própria Symbiotic, né? Eles querem ser o menos ter o mínimo de opinião possível, né? E eu acho que isso é algo que a gente também quer, né? Como eu falei, assim, no passado a gente tinha demonstrado já, assim, aliás, você falou de Product Market Fit, né? A gente hoje já colocou no ar mais de 3.000 chains com a Tense e a gente tem 150 projetos no nosso ecossistema, assim, querendo construir suas próprias chains, né? Então, eu acho que o Product Market Fit já está relativamente comprovado. Obviamente, a gente tem que ver como isso vai se refletir em mainnet, né? Porque, obviamente, é muito simples se fechar um deal em testnet, que não tem grandes custos para o projeto desenvolver. Agora, quem vai realmente lançar com você em testnet, em mainnet, enfim, você tem que ver, né? Mas, cara, a gente na Tense sempre teve essa filosofia, né? No fim, é um grande numbers game, né? Você tem que ter o máximo de projetos possível, você tem que criar uma coisa tão simples de fazer e tão codeless possível, de forma que você tenha, não... Por exemplo, a Symbiotic lançou agora com 14 projetos no primeiro cohort. Se você tem 14 projetos no seu ecossistema e você... assim, qual a chance de você ter um projeto que vai virar um projeto que vale centenas de bilhões de dólares, né?
certamente é muito menor essa chance do que se você tiver 1.000, 2.000 projetos, né? 3.000, como é o caso das chains que a gente já colocou no ar. Então, o nosso propósito de valor assim, é um pouco, cara, olha, se você quer maximizar o número de projetos vencedores e unicórnios no seu ecossistema, faça com que seja muito fácil de você usar o seu ecossistema. Então, por isso que eu digo que tem essa camada de conveniência, né, em cima. Então, assim, voltando à sua pergunta, né, a gente quer fazer esse ecossistema, a gente quer fazer um framework que reduza muito a fricção de lançar a sua própria blockchain. O que a gente já viu até agora é que existe um product market fit muito óbvio, tá? E se você pega o advento assim, né, desses ecossistemas dedicados a um dado produto, cara, é inegável, né? Então, assim, se você olha há 3 anos atrás, você tinha poucas app chains, você tinha basicamente só as chains na Cosmos e as parachains na Polkadot. Hoje em dia, assim, a quantidade de standalone chains, ainda temos forks em funcionamento do Ethereum, os próprios rollups, que não deixam de ser assim, um outro sabor, né, disso, assim, tem suas características, tem trade-offs, né? Exato, mas é uma chain, mas tem trade-offs e tal, mas enfim, cara, OpenStack, Orbit, né, do Arbitrum. Então, assim, eu acho que o Product Market Fit para ambientes dedicados para o seu produto está mais do que provado. O mercado vem demandando isso. A gente viu, Unichain, a Ondo Chain lançando. Então, assim, tem muitos projetos que valem bilhões e bilhões de dólares aí no mercado que estão mostrando que existe o Product Market Fit. O nosso gargalo na TES é muito mais priorização de recursos do que comprovar o Product Market Fit. É muito mais, olha só, a gente tem aqui várias coisas bacanas para fazer e a gente tem recursos limitados. Como que a gente prioriza, né? E só para citar aqui uma coisa sobre Move também, eu sou um grande fã, né, do ecossistema da Move em geral. Cara, eu gosto muito da Sui, da Aptos. Até tenho um amigo que trabalha na Sui, o Mark. A gente sempre troca ideia. Assim, na própria Movement, a gente fez um evento, Movement Labs, né? A gente fez um evento com eles no Lift Ever, foi super bacana. Poxa, o Lushi e o time de marketing, assim, né? O Will lá do time de marketing, poxa, são super bacanas. A gente gosta muito do time. E a gente gosta tanto que, até um alpha aqui, a gente está lançando um Move Template, né? Então, a gente tem 2 formas de expandir para outros ecossistemas, né? Então, hoje até, como eu falei, a gente cria essa camada de conveniência em cima de protocolos de restaking. E como a gente cria essa camada de conveniência? Através de templates. Então, hoje a gente tem um template Substrate, que é o nosso protocolo nosso framework de desenvolvimento. Aliás, Thiago, só para saber, os nossos devs adoram Rust, tá? Mas eles usam Substrate, porque o Substrate é esse framework que junta um monte de funcionalidades e torna o desenvolvimento em Rust mais simplificado, uma vez que você domina, tá? Porque também tem uma learning curve do framework, né? Mas, então a gente suporta Substrate. A própria Tensor é desenvolvida em Substrate, embora seja 100% EVM, né? Pouca gente acha que Substrate é um framework de desenvolvimento da Polkadot, mas isso não é verdade, né? Sim. A própria Avail, que é um projeto grande de DA e tal. Eu achava que era da Polkadot. Polkadot. Foi criado pela Polkadot, mas existem vários projetos grandes que usam que não são Polkadot. Né? A Tensor é um, a Avail é outro, a Cycle Network é outro. Sim, tem alguns projetos da NIA que usam também. Mas se você usa o Substrate, você não vai ser... Agora uma pergunta provavelmente idiota. Mas se você usa Substrate, você não necessariamente você vai ter que usar aquela carteira da Polkadot e nada não, né? O Substrate é só por baixo dos panos para te ajudar com outras coisas de desenvolvimento. Sua negócio vai ser EVM. Exato. Pensa assim, o Substrate ele é composto ali de algumas outras premissas, né? Tipo pallets e outros. São basicamente grandes bibliotecas e coisas pré-compiladas e pré-prontas que você usa a seu favor para... e muitas dessas coisas são desenvolvidas pela Parity, né, que é uma das fundações por trás da Polkadot, etc. Mas não é, que é um time muito bom de engenharia, inclusive, então é ótimo eles terem essa produção constante, porque o mercado usa muito. Mas não, assim, por exemplo, a TS ela é uma chain que é standalone, né? Ela não é vinculada à Polkadot, Relay Chain da Polkadot, nada disso, é uma chain completamente separada. A Avail é a mesma coisa, é um outro projeto de Substrate que é totalmente separado. A Avail usa a carteira da Polkadot também. Eu acho que eles usam um pouco mais do que vocês a parte do tech stack da Polkadot.
A gente suporta também, né? As carteiras Talisman, por exemplo, e tal, mas enfim, o Sim. lance é que as nossas chains, né, quando elas vão ao ar, você não precisa impor essa tech stack Polkadot para o usuário final. Então, Sim. assim, como eu falei, a gente suporta Substrate, suporta EVM, e aí, só para fechar o ponto anterior, a gente está lançando agora um template que é baseado em Move, né? Então, a ideia é que a gente já está vendo demanda de projetos que querem desenvolver seus próprios AVS, suas próprias networks usando Move. Então, a gente está criando um Move template que está, enfim, está sendo auditado e ele vai ser incorporado ao nosso template, nosso DApp muito em breve, né? E quem sabe a gente vai fazer um template de SVM também, da Solana. Então, isso é uma forma da gente integrar com esses ecossistemas, né? Entendi. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que quando você cria uma chain usando esses, por exemplo, se você criar uma chain usando o Sui template, o EVM template, você consegue oferecer a MetaMask para o seu usuário final. Sim, Então, sim. o seu usuário final ele pode interagir com o seu produto usando a MetaMask, né, por exemplo. Né? Então, Sim. que é uma vantagem, né? Você não impõe É, essas wallets tipo Talisman e etc, que são boas pra caramba e tal, a gente gosta, mas assim que é um pouquinho mais complexo de mexer do que uma MetaMask. sim. Né? Pô, legal. Então o cara escolhe, tipo, é totalmente customizável, né? O cara escolhe o que ele quer. No futuro vai ter todas as opções, mas o cara escolhe o que ele quer. Fala, velho, eu quero isso aqui, me dê essas peças, eu vou plugar essas peças Isso, aqui, cada uma onde eu estou precisando, e solto minha rede para o público que eu quero. Seja SVM, seja VM, seja Move, enfim. Interessante, bem exato. legal, velho. Quando eu tinha perguntado da Solana de expandir, foi mais pensando mesmo nas dificuldades no aumento de trabalho da parte técnica. Vocês teriam que fazer alguns Sim, trabalhos para integrar. Seria muito mais pela questão de alocação de recurso mesmo, do que total isso, cara. de ser Até porque agnóstico ou assim, não. sim, não, até porque pensa assim, pô, beleza, eu tenho o meu core engineering team aqui que é Substrate, beleza. Agora a gente tem também alguns devs de Solidity, né? Porque a gente tem toda a parte do Symbiotic que roda no Ethereum, né? A parte do Sim, slashing, etc, tudo EVM, né? Ethereum. Aí imagina agora eu, pô, quero incluir Solana. Pô, vou ter que contratar engenheiros que são especialistas em SVM. Pô, Move, vou ter que... Então você começa a ter que crescer muito o time de engenharia, né? E aí tem todo um trabalho de produto também, né? A gente recentemente contratou o cara, que ele tocava produtos para a DYDX Foundation, né? E hoje ele é o nosso VP of Product, ele entrou no time há pouco tempo. E ele está tocando um mega pipeline de integrações com wallets, bridges e, cara, por aí vai, indexadores, provedores de serviços de RPC. Então, assim, a Tense, eu gostei muito do que você falou, né? Que, assim, um jeito que eu gosto de definir a Tense também é o seguinte, pensa que, cara, o app da Tense é esse grande carrinho de compras, né, cara? Você entra no supermercado da Web3, você vai escolhendo ali os produtos que você quer colocar e a gente cozinha o jantar ali para você, né? Meio que isso que é a visão de longo prazo. uhum. E, É, enfim, não, isso requer muito trabalho de engenharia, né? porra, imagino, porque é bastante coisa. E aí isso vai vir para o próximo segmento que eu quero trazer aqui, que é o seguinte: cripto, assim como pô, você comentou da bolha.com mais cedo, a gente vê, é um mercado que a gente vive ciclos de boom and bust muito curtos. Que, pô, 4 anos, você vai do céu ao inferno 2 vezes, pelo menos, né, historicamente aqui em cripto, enquanto num ciclo de negócio no mundo tradicional dura muito mais tempo do que isso. E com isso, as narrativas mudam muito rápido, o foco da indústria muda muito rápido, a facilidade de levantar capital também. E aí, se eu olho hoje para o restaking, hoje o TVL de restaking está com 14 bilhões e meio, o topo foi 29. Beleza que o Ether caiu 50%, um pouquinho mais até. Então, não vamos levar muito essa parte em consideração, não. Mas a Eigenlayer hoje está em menos de 1,5 bi de fundo de lutas, de Uhum. valuation. E eles levantaram esse último round deles, 100 milhões, foi a 1,5 bi, se eu não me engano, ou a 2 bi. Então eles estão abaixo do último round. A gente tem a Babylon também, que lançou recentemente, também lançou baixo, eu não lembro agora onde é que a Babylon está, mas está na casa, acho que dos 12 bi, talvez. Dos 12 não, do 1,2 bi, talvez, desculpa. 900 milhões de FDV, a Babylon. E a atenção em restaking, ela diminuiu muito. Então, hoje em dia, você fala restaking, se você for conversar com traders, com analistas do mercado, eles chegam a torcer um pouco o rosto na hora de falar o que há um ano atrás seria É loucura. Você super fala hot. restaking, a galera pensar num valuation altíssimo,
porra, o que vocês estão fazendo, eu quero botar dinheiro em você agora. E eu acho que tem muito da natureza, tanto de boom and bust de cripto, quanto do imediatismo que a gente está crescendo mais. E nisso, a gente aumenta barulho tanto na alta quanto na baixa. Seja na alta um barulho meio que um pouco positivo, e na baixa é um barulho de que isso aí não vai servir, não sei o quê. Como é que você enxerga essa dinâmica? Como é que você enxerga o impacto disso aí em vocês desenvolvendo, que eu acho que vocês passaram por essas duas fases, e quais os impactos positivos e negativos que você enxerga disso? Uhum. Não, perfeita colocação. Eu acho assim, cara, o cripto é um mercado que vive muito de marketing e narrativas, né? Convenhamos. Então, era restaking, sei lá, AI, agora tem uma volta para tudo que é relacionado a RWA, né? Então, assim, se você ficar querendo correr atrás de narrativa, você vai se ferrar. Você vai gastar todo o dinheiro que você levantou do seu seed round e é isso, assim. No nosso caso, a gente sempre foi um grande, assim, believer, né, em shared security, né? Então foi o que eu falei no começo. A gente escolheu ir para Polkadot porque por conta desse momento esse framework de shared security que a Polkadot oferecia. Quando a gente decidiu verticalizar algumas coisas, não foi porque a gente foi querer ir atrás de uma narrativa de restake, foi porque a gente falou, cara, olha só, eu preciso expandir para o Ethereum se eu quiser ter um total addressable market maior. E hoje a gente até pensa em expandir, como a gente acabou de falar, para outros ecossistemas também, potencialmente em algum momento. Então, cara, assim, eu acho que no nosso caso, eu entendo que eventualmente para um VC isso não esteja mais tão hot, mas assim, a gente está aqui pela utilidade, assim, né? A gente está aqui porque a gente entende que shared security é um modelo que, se você acredita no mundo multi-chain, né? E eu acredito muito, não faz sentido cada chain ter que fazer o bootstrap dos seus validadores, fazer gestão de infraestrutura, atrair staked assets, né? E aí pensa assim, staked assets, né? O staking é um termo muito prostituído hoje em dia, né? Qualquer coisa que você bota no Vault ali virou staking, né? Mas o staking, do ponto de vista de proof of stake, né? O valor que você coloca ali num cofre para receber uma bonificação, né? Ou tomar um slashing, dependendo de como você validou um bloco ou não, esse staking, né? É um paradigma predominante, né? Proof of stake, e você precisa de capital para que isso funcione, né? Diferente do proof of work do Bitcoin. Então, não faz sentido todo mundo ir atrás desse capital, né? Não faz sentido você ter que fazer isso tudo. Então, eu acho que sim, a gente sempre foi um grande entusiasta, né, do shared security. Restaking, hoje, o que melhor resolve esse problema para a gente, e é por isso que a gente decidiu criar a Tense e assim, desenvolver o protocolo com essa premissa, né? Para o seu ponto, eu acho que é super válido observar essas dinâmicas de TVL, né? Não só o TVL dos projetos, assim, não só o market cap dos projetos, mas o TVL também nos volts, né? Eu acho que tem um componente para o que você falou que é perfeito, que é basicamente, olha só, o preço do Ether caiu, né? Ponto. Então, isso reduz o market cap, sem dúvida. Agora, eu acho assim, um dos grandes motivos de talvez o restaking não ter tracionado ainda, como se acreditava há um tempo atrás, é o que a gente falou agora há pouco, né? Assim, Eigenlayer, Symbiotic, Dito, cara, Babylon, todos esses projetos, eles desbloqueiam essa nova primitiva, só que é o restaking, né? Só que, cara, não é fácil você usar isso efetivamente. E na minha visão, é por isso que o restaking ainda não decolou, porque hoje você não é fácil você usar restaking, né? E é justamente esse o problema que a Tense visa resolver. Olha só, eu quero trazer milhares de projetos para esse mundo de restaking, né? Se você for contar quantos projetos tem hoje live funcionando, né? Tem 14 no Symbiotic e tem mais no Eigenlayer, mas assim, eu estaria, tá? Eu nunca parei para contar, mas não dá 150 projetos. Então, eu lembro uma palestra do ano passado, o time da Eigenlayer, eu acho que eles falaram que tinha 125 AWS em desenvolvimento. Foi na palestra na Permissionless no ano passado. Foi em outubro. Sim. Em desenvolvimento. E aí de lá para cá,
exato. E de lá para cá em mainnet, né? Quantos tem? Então, assim, beleza, 150. Vamos considerar 150 esse número, né? Mais os 14 da Symbiotic, 164. Assim, só no ecossistema da Tencent a gente já tem mais 150 projetos, entendeu? Então, eu acho que... E a gente nem foi para mainnet ainda. Então, eu acho que isso fala um pouco sobre essa dinâmica, né? Eu acho que uma vez que a gente tem uma camada de conveniência, uma forma simples, fácil, rápida e barata de você usar essa tecnologia que hoje é super difícil, né? E lembrando, assim, que slashing ainda é algo novo, que parece ser algo surreal, né? Porque como é que você está validando um outro serviço, né? AVS, né? Active Validation ou Validator Service, né? Pô, Não, pode como é que você falar. está validando algo se você não tem slashing, né? Tipo assim, você tem o bônus, né? Você não tem o ônus. Então, se tiver um bad actor ali, você não tem o slashing para punir ele. Então, isso também é algo que gera desconfiança, né? Então, como é que eu vou desenvolver o meu projeto num sistema em que a minha segurança está assegurada, mas mais ou menos, né? Porque só para o bem, né? Para o mal, eu não tomo slash. Então, isso gera um ceticismo natural. Mas eu acho que esse mercado também está desenvolvendo nessa linha, né? E eu acho que o último ponto que eu queria falar sobre esse mundo de restaking, que esse sim está mais hot do que nunca, quando você pensa nos grandes provedores de liquidez para vaults de restaking, né? Então, os delegadores, etc., cara, aí sim tem muito capital ainda disponível para isso, tá? Então, as Gauntlets do mundo, enfim, que a Gauntlet, inclusive, foi o time que fez o nosso Token Economics, né, da Tencent, um time super alto nível. Assim, a Gauntlet e MV Capital e outros provedores de liquidez para esse tipo de coisa, cara, tem muita liquidez ainda para esses voos de restaking, né? Então, a gente, inclusive, não tem nada anunciado, então vou segurar essa informação, mas assim, a gente tem já conversas super avançadas com alguns desses players com assim, milhões Achei de que ia soltar dólares um em... alfa para a gente aqui. Não, posso soltar, mas não é Tudo para bem, frente, tudo né? bem, Esse aqui. tudo bem. Mas a gente Beleza. tem, assim, já dezenas de milhões de dólares aí pré-acordadas para esse tipo de voo. Então, isso mostra que tem bastante apetite, né? A gente nem foi para mainnet ainda, sabe? Então, assim, existe esse mercado, tem esses componentes aqui para se dosar, né, digamos assim. Velho, eu tenho bastante perguntas sobre a Tância aqui ainda, que a gente está conversando, o tempo está passando, já tem quase uma hora, e eu queria esticar um pouquinho nessa parte, mas eu vou deixar isso aí para outro dia, porque senão a gente não vai terminar a parte da Tância. Você falou de Perfeito. mainnet, já tem data para mainnet? Você comentou alguns meses ali. Sim. A gente vai lançar em junho. Então, assim, a gente está mirando ali no dia 18 de junho. Enfim, isso, né? Pode ter um shift para lá e para cá, mas esse é o nosso target, né? O time todo trabalhando para isso, auditando código já, o time de engenharia já está, enfim, encerrando os trabalhos da versão que vai ser lançada, auditando, e agora o time de business está vindo na negociação com exchange, market makers, etc. Então, esse é o nosso próximo grande Top, velho. milestone. E aí a outra coisa que eu queria lhe perguntar era o seguinte, você tem, porra, mais de 300, né, AVS na testnet que você falou? São mais de 150 times. A gente Mais de lançou 150. 3.000 chains ao longo do tempo, mas assim, Sim. um time pode lançar mais de uma chain, porque Sim, a gente tem um sistema de que você lança chain, sim. aí se você deixa a chain morrer depois de 48 horas sem atividade, ela é automaticamente decomissionada. Então tem vários Entendi. times que lançaram 10 chains, enfim, Entendi. tem aluno de universidade que está pesquisando ali. Então, assim, já Sim. foram mais de 3.000 chains ao ar, mas times efetivamente são 100, acho que 160, sei lá, uma coisa assim. Tem mais de 150. Dessa galera aí, vocês conseguem coordenar para saber quem vai lançar na mainnet dia 1 junto com vocês? Você já tem algum Então, número em ninguém, mente? ninguém. Ninguém? A gente vai fazer um lançamento faseado, né? Então, a primeira coisa que vai ao ar no nosso TD vai ser a chain da Tess, né? Então, essa Sim. camada base mais a chain da Tess, que é essa chain de orquestração, mas ela não vai estar orquestrando nenhuma camada, nenhuma outra chain Sim. no primeiro momento. Esse é o nosso TD, a gente lança o token, a gente vai onboardar o primeiro cohort de validadores e produtores de blocos e etc. Sim. Eles vão atender somente a chain da Tess, e aí, algumas semanas, meses depois, a gente vai lançar o suporte a outras chains, né?
Então, a gente já tem assim, um primeiro cohort de parceiros que vão lançar com a gente aí, mas não vai ser junto, tá? Entendi. Do nosso Não, DD. show. Velho, o token de vocês, ele vai ser usado para gas na rede das AWS também? Não, isso é interessante, né? O nosso token, ele é um token que, assim, a utilidade dele é acessar os serviços que Sim. a Tense oferece. Então, o nosso, por exemplo, se a gente anunciou, vou soltar um alfa, então, a gente fechou com a BlockBR, né, que é um grande projeto aqui no Brasil, né, para citar um, né, e um que eu tenho um grande carinho, assim, porque o Cássio, pô, é um empreendedor, pô, super bacana, mega track record, poxa, um projeto que é acelerado pela B3, né, então a gente tem um programa lá que é a Darwin, que é uma aceleração de empresa, aceleração de projetos. Cara, eles já fizeram, já tokenizaram mais de 600 milhões de reais em operações de diversos tipos, muito focado em crédito, né? Mas, cara, assim, 600 milhões são 100 milhões de dólares, tá? Assim, não são muitos protocolos de DeFi que tem esse volume aí hoje em dia, tá? Então, assim, é um projeto que não é só um projeto grande no Brasil, é um projeto grande de cripto, ponto. Que, por acaso, está no Brasil e focado no mercado brasileiro, mas compete nos níveis, assim, globais, tá? Então, quando a BlockBR lançar a chain dela, ela vai ter que pagar pelos serviços da Tense de produção de blocos e etc, né? De validação, etc. Então, a BlockBR, ela liquida com a Tense em tokens da Tense, pelos serviços que a Tense oferece, mas o usuário final da BlockBR, na verdade, a BlockBR pode até ser uma gasless chain, tá? Isso é algo que a gente é tão customizável que a gente pode até oferecer suporte a gasless chains. Então, isso vai depender muito do que o time da BlockBR vai querer fazer, mas essencialmente, se eles quiserem criar um token de gas para eles podem criar um token de gas, e se eles quiserem fazer uma chain gasless, eles podem também. O que vai acontecer é que, basicamente, a BlockBR vai ter que liquidar com a Tense pelos serviços da Tense, mas o usuário final da BlockBR, ele vai usar o próprio token da BlockBR como gas, ou, se for uma gas das chain, não precisa de nenhum token para gas. Então, assim, e pode também acontecer de alguns projetos quererem usar o próprio token da Tense como token de gas, mas isso fica a critério do projeto, né? Então, o projeto tem essa autonomia de designar o token dele de gas. De repente, a gente pode ver uma chain que tenha algum tipo de token de gas relacionado a stablecoins, por exemplo. Seria super interessante, né? Porque é uma forma mais simples de você pensar no custo operacional da chain. Mas isso fica 100% a cargo do projeto, né? Entendi. Então não tem enforcement nenhum. Porra, legal. Velho, você falou algumas vezes aqui de rede de orquestração. É uma palavra que eu já li mais, hoje em dia eu tenho visto até pouco, mas eu acho que a maioria da galera que não vai saber, não vai conhecer o que é exatamente. Você consegue dar uma definição bem rápida sobre o que é Claro, a orchestration chain, a rede de orquestração? sim. Basicamente, a Tessie ela tem uma camada nativa de interoperabilidade entre a própria chain da Tessie e todas as outras que operam no ecossistema da Tessie. Então, pensa assim, é o análogo ao IBC da Cosmos, né? Uma coisa parecida. Então, é isso que permite que a Tessie, assim, a Tessie é uma chain e a gente produz blocos em nome de uma outra chain. Né? Pô, como isso é possível? É possível por conta dessa estrutura que a gente tem que é parecida com o IBC. Né? Então, quando a gente fala que a Tessie é uma camada de orquestração, e a gente diz isso porque ela age como um produtor de blocos em nome de outras blockchains. Então, pensa assim, pô, quem produz blocos para o Ethereum, né? São os validadores do Ethereum. O validador da Solana, ele não produz blocos para o Ethereum, né? O negócio não faz sentido. Nesse modelo, que é um modelo que foi introduzido pela Polkadot lá atrás, né, que é o modelo de sharding, você tem essas estruturas em que uma camada de orquestração, como a Cosmos tem a sua, como a Polkadot tem a sua, e outros também têm esse tipo de estrutura, a Tensor age como essa camada em que se responsabiliza pela gestão de infraestrutura de nós, de outras blockchains. Né? Então é mais ou menos isso aqui, não sei se ficou claro. Entendi. Não ficou, acho que deu, eu acho que deu para todo mundo entender, sim. Legal. E aí vocês estão hoje na segunda campanha de incentivo.
É É verdade. a Let's Fork in Dance 2, não é isso? Exato, exatamente. A campanha vai até, tem data para o final já, ela vai até o dia do lançamento da mainnet, e pode falar um pouquinho da campanha, bem por Sim, alto mesmo. Galera que gosta de ela, um airdrop, então. claro, claro. A gente fez a primeira campanha, poxa, foi super bem sucedida. Era uma campanha que tinha mais elementos on-chain, era uma campanha em que a gente dava visibilidade para projetos do nosso ecossistema, né? E aí os usuários poderiam brincar, jogar ali, ou enfim, fazer, mintar uma NFT. Enfim, tinha várias atividades legais ali para fazer. Foi um sucesso, né? A gente teve, acho que, quase 65 mil, 70 mil, sei lá, usuários participando. Foi super legal, foi um sucesso enorme. E agora a gente está na segunda campanha, segunda etapa da campanha, né? Na verdade, a segunda campanha, né? E essa campanha, a segunda parte, ela tem várias fases. Então, a primeira fase já aconteceu. Nessa primeira fase, a gente tinha um mini app. Esse mini app chegou a ter 150 mil usuários, então foi super bacana no mundo todo. Então, assim, a gente fez um mini app ali do Telegram, a gente fez collabs com exchanges. Cara, foi bem legal. E hoje está no segundo momento, que é o que a gente chama de Builders Bay, né? Então, esse é o momento em que, novamente, a gente dá visibilidade para os builders do nosso ecossistema, né, no Brasil e fora. E, cara, é bem legal. Basicamente, essa segunda temporada que a gente está fazendo, ela é quase que um joguinho, assim, né, um RPG e tal. E tem esse lore ali, né, do Fork da Coco contra o Mr. Whale, né, que é um pouco essa coisa de você empoderar a comunidade, né, que é muito o que a gente sempre fala, Tense, né? Cara, a gente está fazendo isso aqui para a comunidade. Nossa comunidade é muito ampla. Tem builders, tem a comunidade varejo, assim, em geral, né? Os usuários, assim, que querem interagir com esses protocolos. Tem os produtores de nós, tem os investidores. Tem, assim, a comunidade tem sido enorme, né? E, enfim, esse é um pouco o que a gente fez. A gente tem que visitar a community sale também, né? Mas, basicamente, esse lore da campanha é muito isso, né? Assim, pô, foco na comunidade, né? E etc. Então, para quem não olhou ainda, pô, recomendo dar uma olhadinha lá no nosso joguinho, na Builders Bay, tá bem bacana. Aí, galera, dê uma olhada lá, eu vou deixar o link aqui na descrição aqui do vídeo. Ô, Tiagão, Legal. beleza, velho. Show. Aí, no final aqui, sempre faço duas perguntas pro convidado. A primeira você já respondeu lá no começo, mas vamos ver se vai responder diferente, que é para você definir a Tanse em uma única frase. Tá. A TANS, cara, é esse protocolo, né? É uma camada de conveniência que facilita muito o lançamento de networks, de MVSs, né? Então, ela é essa camada de facilitação para você lançar o seu próprio ecossistema dedicado, né? O seu próprio AVS, o seu próprio network, enfim, depende de como você quer chamar. Mas em forma muito simples é essa. Então a gente coloca essa blockchain no ar e a gente ainda mantém a gestão de infra ao longo do tempo, em nome do projeto. Saquei. Então, resuma a frase agora, camada de... É um protocolo de orquestração de. Deixa eu pensar aqui melhor. Uma frase só, né? Peraí. Deixa eu Uma fazer. frase só. Deixa eu pegar bonitinho aqui no meu messaging. Nunca já foi uma cola aqui. Porque tem tantas formas de você assim, definir a tese, né? Tem aquela do carrinho de compra, enfim, vai ser mais Eu acho fácil que aqui. uma camada de conveniência para lançar redes, eu acho que é a que mais me pegou, assim. Sim, sim, sim. Então, acho que se a gente for definir a tese em muito poucas palavras, né, a tese é esse protocolo descentralizado que cria uma camada de conveniência em cima de protocolos de restaking para facilitar o lançamento das suas networks em minutos. Boa. E a outra pergunta é o seguinte: eu sempre peço um alfa para o convidado. Esse alfa, ele pode ser relacionado a mercado, pode ser relacionado a alguma coisa sobre a sua empresa que você não falou ainda, ou pode ser alguma coisa sobre sua experiência de vida como builder, sobre sua transição de carreira, o que você tiver aí e achar que pode agregar e pode melhorar a vida de quem está ouvindo aqui o nosso podcast. Tá, legal. Eu acho que esse recado acho que vai para os builders mais, né? Eu diria assim,
A Tense, ela começou como um projeto na Polkadot e eu acho que as pessoas até hoje ainda associam bastante, mas isso já não é verdade há mais de um ano, né? A gente expandiu o nosso escopo de atuação, e acho que o alfa aqui que eu poderia soltar, até já acabei falando antes, que é assim, a Tense quer ser um protocolo não, assim, com menos opinião possível, né? A gente quer ser um protocolo agnóstico, um protocolo que suporta a demanda dos builders onde essa demanda estiver. Então, assim, se estão me demandando desenvolvimento em Move, cara, eu vou fazer um Move template. Se tiver um desenvolvimento em Solana, a pessoa quer usar SVM, eu vou fazer um SVM template. Se as pessoas querem construir no protocolo X de restaking, cara, eu vou fazer de tudo para suportar esse protocolo X de restaking, entendeu? Então, obviamente que nada disso acontece de uma hora para outra, né? A gente precisa priorizar recursos, mas a nossa ideia é ter o mínimo de opinião possível sobre esse tipo de coisa. A gente quer que os builders vejam muito valor na Tense e que a gente não tem que convencer os builders a construir no ecossistema A, B ou C. Então, a ideia é a gente ter uma oferta tão ampla que a gente consegue simplesmente atender a demanda, seja qual for essa demanda. Então, esse que é algo que a gente ainda não falou muito publicamente, assim, mas é um alfinho que a gente pode falar. E acho que um outro aspecto é sobre comunidade, assim, que eu falo muito nos meus posts, etc. Né? Cara, cripto é sobre comunidade, né? Então, cara, as três coisas mais importantes em qualquer projeto de cripto são comunidade, comunidade, comunidade. É que nem assim, qual é o principal tempero da culinária francesa, né? Manteiga, manteiga, manteiga. É isso, né? Qual é o principal, a coisa mais importante para qualquer projeto de cripto? As três mais importantes: comunidade, comunidade, comunidade. E comunidade é algo amplo, né? Então, assim, a gente tem vários tipos de stakeholders e, assim, a gente, como fundadores de projetos, protocolos, a gente tem que cuidar de todos esses stakeholders, né? Então, a gente vive testemunhando coisas meio malucas acontecendo nesse mercado e, enfim, a gente tem que zelar pela nossa comunidade sempre, acima de tudo, né? Então, isso é um valor muito forte na Tense, com certeza. Boa, boa. Pô, bom demais, velho. Pô, muito obrigado por ter vindo. O papo foi bom demais. Curti muito a conversa, passou voando, tanto que nem deu para cobrir Verdade. tudo. E aí, velho, você tem algumas palavras finais e onde é que a gente pode te achar também nas redes sociais, saber mais sobre você e sobre a Tansi? Claro. Pô, assim, acho que recados finais, pessoal, quem já nos acompanhou até aqui, né, nesses 2 anos aí que está desenvolvendo o protocolo, que a gente, poxa, testou várias coisas diferentes, fez vários anúncios bacanas, principalmente aqui no Brasil, né, a gente tem uma presença muito forte aqui no Brasil, a gente tem vários protocolos de muito alto nível que estão interessados em construir com a gente ou que já até anunciaram e que vão construir. A gente tem empresas assim, institucionais, né? Tem casos institucionais também, são empresas totalmente fora do mundo cripto, né? Até, enfim, a gente não pode citar nomes ainda, mas montadores de veículos, empresas do setor alimentício, empresas do setor de moda, que não tem nada de crypto native. A gente tem hospitais, tem um grande hospital no Brasil também, que esse a gente vai anunciar em breve, mas, assim, são parceiros da Tense de alguma forma, né? Estão testando protocolos de Web3, né, de blockchains, baseados na nossa infraestrutura. Então, assim, quem acompanha a gente até agora, assim, saibam que a Tense está mais hot do que nunca. Assim, a gente está assim, com um pipeline enorme de anúncios para fazer. O Brasil é uma grande região para a gente. A gente tem um foco enorme aqui. E o que eu gosto sempre de ressaltar é que nunca fui eu, né, que puxei essa agenda de Brasil. Quando eu entrei na Tense, o meu mandato era global, né? Eu era VP of Growth, então isso sempre teve um time completamente internacional. Só que o Brasil ganhou a atenção de todos os outros cofundadores por meritocracia, né? Obviamente eu moro no Rio e estou uma parte do tempo aqui no Brasil, mas eu comecei a compartilhar com o time várias coisas bacanas que estavam acontecendo, Banco Central, enfim, N coisas. E em um dado momento, assim, nossos cofundadores falaram assim, pô, Thiago, será que a gente não deve mudar o foco, assim, de BD para fazer uma coisa bem regional no Brasil? Eu falei, tá aí, faz sentido, tem muita coisa legal acontecendo.
Então, assim, tem esse protocolo global, mas a gente tem uma um grande apreço pela região aqui no Brasil. A gente tem vários times de muito alto nível aqui. E até postei no meu Twitter recentemente, né? Assim, vamos construir coisas reais, né? E eu acho que é isso que a gente está construindo aqui no Brasil, né? A gente tem muitos projetos de muito alto nível que são muito low profile em relação ao que eles já entregaram até hoje, né? Você tem até a BlockBR, né? É um exemplo de projeto desse Eu tipo, não né? Então, conhecia. Eu não pois conhecia. é, a BlockBR é um projeto super low profile que já fez muito mais do que muito projeto hypado lá fora. E, enfim, então esse é um exemplo. A gente tem vários desses na Consumer Tense. Então, quem nos acompanha até agora, cara, continuem firme aí no nosso Twitter. A gente é muito ativo lá, Twitter, LinkedIn. A gente tem uma comunidade de embaixadores no Brasil muito bacana também. Quem quiser interagir com a gente de forma mais próxima, poxa, aplica para o nosso programa de embaixadores, que é super legal. A gente tem vários canais sobre a TS em português, tem até um Telegram em português. Então, assim, a gente tem várias fontes de informação em português e em espanhol também, para o pessoal da América Latina, além de N outros países também, mas eu diria que, assim, aproveitem que a gente é um projeto que tem um grande apreço pelo Brasil e tenta sempre produzir conteúdo como o que está fazendo agora, né, em língua nativa. Então, isso é uma forma simples da comunidade acompanhar e, enfim, e acho que o futuro é mais promissor do que nunca, né? A gente está muito animado com o lançamento, reta final mesmo, e agora é ir com tudo aí Pô, para fazer bom esse demais, velho. lançamento com sucesso. Bom demais, velho. Pô, Thiago, valeu, velho. Brigadão. Um abraço. Valeu, Thiago. Obrigado pelo convite mais uma vez, cara. É um prazer. E você falou que tinha mais perguntas, então ó, já me coloco aqui à disposição para um próximo papo aí, quando você tiver um tempo na agenda, tá? Eu tô super, Fechou. super aberto aí, sempre que vocês quiserem. Fechou. Mas lá para Beleza? quando estiver perto do lançamento, a gente já organiza outro. Combinado. Valeu. Fechado. Um abração. Até mais.